Existem 7 tipos de tatuagens. Existem tatuagens que são feitas para corrigir determinados sinais que as pessoas têm. Então, a pessoa tem uma mancha na pele e não gosta, vai no dermatologista e diz: por favor, cobre essa tatuagem, essa manchinha que me incomoda. E aí você vai, o tatuador corrige, e você ali tem uma melhoria até da própria autoestima. A gente não corrige orelha, não corrige nariz, queixo, uma série de coisas. Também uma tatuagem pode ser um elemento corretor. Um segundo tipo de tatuagem que a gente tem são tatuagens que são feitas para as pessoas que são alérgicas. Então, sobre o ponto onde entra a injeção, é escrito diabético. Tem uma tatuagem aqui que tem uma função extremamente terapêutica. É também um tipo de tatuagem que existe e a gente não pode desconsiderar. Existem as tatuagens que são feitas em função de uma história que a pessoa viveu e ela quer celebrar essa história nela. Viveu um problema de saúde, viveu um drama qualquer, teve uma dificuldade, e essa dificuldade material de doença, ela venceu um câncer, venceu um drama. Aí ela faz uma tatuagem, já deve ter visto, é um coraçãozinho com um batimento cardíaco, geralmente o pessoal tatua isso, que é uma representação de um processo de gratidão à vida por esse fenômeno. Então, é mais um tipo de tatuagem que tem. Eu já falei de 3. Um quarto tipo de tatuagem que a gente tem são as tatuagens que estão relacionadas com os aspectos da saudade. Então, você tem uma pessoa que você ama muito e você faz uma homenagem. Você bota alguma coisa de vínculo com essa pessoa que desencarnou, ou você tem uma mãe, se faz uma tatuagem com o nome da mãe, com o nome do pai, ou os irmãos se tatuam com a mesma imagem, todos eles. Isso é um outro padrão de tatuagem que existe. Né? Seria um quarto tipo aí. Um quinto tipo de tatuagem que a gente tem são as tatuagens feitas pelo interesse assim, mais da vaidade. Né? Então, eu acho que fica bonito fazer uma tatuagem assim, de umas flores, de umas rosas. Isso é um outro tipo de tatuagem. Existe o sexto tipo, que são as tatuagens que são feitas para agredir pessoas. Elas são feitas exatamente para provocar, para agredir, para confrontar a sociedade. Joana de Ângeles fala muito desse tipo de situação no livro 5º da série psicológica, O Ser Consciente, em que ela fala que muitos indivíduos, para romper a barreira da sensação de serem invisíveis, eles se tatuam de uma maneira muito, muito expressiva para confrontar com a sociedade. E o sétimo tipo são aqueles que se automutilam. O cara corta o nariz, corta a orelha, serra os dentes, faz uma alteração visceral no corpo e se torna uma outra pessoa completamente diferente. Então, tatuagens não são todas iguais, elas têm contextos distintos. Agora, o que a gente pode dizer com relação a isso? É que aquilo que eu creio que eu sou, isso eu serei. Então, se uma pessoa se tatua como um leopardo, usa cauda, coloca fios, bigodes de leopardo, insere orelhas de leopardo, serra os dentes como um leopardo, e se acredita ser um leopardo, o que vai acontecer com essa pessoa no mundo espiritual? Evidentemente, por ser um ambiente muito mais plástico, ela tem a tendência de se apresentar com essa forma do lado de lá. Mas isso não quer dizer que uma pessoa, porque ela traz uma tatuagem, obrigatoriamente, ela está numa circunstância de negativa em relação ao mundo espiritual. Às vezes, a nossa sociedade pode ter, sim, algum tipo de visão um pouco assim, negativa quando as pessoas possuem muitas tatuagens no corpo. Isso é uma questão que cada um de nós tem para resolver. Da parte do mundo espiritual, a grande pergunta é:
O que me leva a ter tantas tatuagens? Qual é a razão para que isso aconteça? O que se esconde na minha alma para que eu precise de tantas representações? Agora, os que se apresentam com características mais ligadas com animais, evidentemente terão uma tendência de se apresentar assim do lado de lá. Mas quem faz uma tatuagem para corrigir uma mancha, para marcar um corpo, uma alergia que tem, uma homenagem que faça para alguém da família, isso não determina que no mundo espiritual essa pessoa está consagrada a um processo de sofrimento. Então, não é a tatuagem em si, né, Lahá? Mas é o que mentalmente a pessoa acredita que é, ou deseja ser, né? Infelizmente, nós vemos esses modismos, né? Essa coisa da sociedade de pessoas quererem se parecer com animais, se parecerem com outras pessoas. Essa ânsia de ser esse modo pode fazer com que na vida espiritual o corpo espiritual, enquanto a pessoa estiver nesse estágio, se apresente assim. Quando ela amadurecer, ver que não é isso que ela quer, o corpo espiritual retorna.